Olá, seja muito bem-vindo a mais um Estudo Central. Somos muito gratos e felizes de vocês nos acompanharem aqui em nosso canal. É um prazer sempre tê-los aqui conosco e nós estamos aqui mais uma vez para estudarmos um pouquinho mais a respeito da lição da Escola Sabatina. Você que já nos acompanha, hoje já é a 9ª semana deste período. Você que está nos acompanhando conhece aqui o nosso guia de estudos. Estamos falando sobre alusões, imagens e símbolos para estudarmos a profecia bíblica. Nós com certeza temos amigos que já assinam, que já compartilham o nosso vídeo, mas se você não fez isso ainda, dá tempo de você se inscrever no nosso canal, compartilhar o nosso vídeo para que outras pessoas também recebam essas informações, aprendam um pouquinho mais a respeito da palavra de Deus. E para aqueles irmãos que estão sempre conosco, que comentam nos vídeos, eu gostaria de mandar um abraço para Angela Kuller, que fala conosco de Cachoeira do Sul, do Rio Grande do Sul, o Marcelo Xavier, que nos acompanha aqui de São Paulo, capital, Cícero Soares, que manda um abraço de Queimadas, na Paraíba, José Antônio Silva, de Montes Claros, Minas Gerais, e temos também aqueles irmãos que nos acompanham de fora aqui do país. Hoje a Anita Alves recebe aí o nosso abraço, nossa gratidão, de São Tomé e Príncipe, lá na África Central. Sejam todos muito bem-vindos. E para estudarmos um pouquinho mais a respeito do nosso tema, hoje nós vamos falar ainda mais um pouquinho sobre os Salmos, que já iniciamos na semana passada. Eu tenho aqui conosco dois convidados muito especiais. Pastor Aguinaldo Guimarães, presidente da Associação Paulista Sudoeste. Seja muito bem-vindo, pastor. Muito obrigado, é uma alegria imensa poder voltar a estar aqui mais uma vez no Estudo Central e participando de um tema tão especial como os Salmos. Amém. E temos também pastor Maurício Lima, presidente da União Central Brasileira, reside aqui próximo à cidade, de Sorocaba. Seja muito bem-vindo, pastor. Prazer para mim participar, uma alegria e que Deus nos abençoe nesse estudo. Amém. Poderia fazer oração para iniciarmos, por favor? Posso sim. Vamos orar. Muito obrigado, Senhor Deus, pela oportunidade de dedicarmos este tempo para estudar um tema da Bíblia Sagrada. É um tema muito especial que fala do fim, fala das promessas, fala do cumprimento das profecias bíblicas. Nos ilumina aqui ao conversarmos sobre esse tema e abençoa todos os que estão nos acompanhando em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, como eu falei, a lição 9 tem como título Salmos, Nos Salmos, parte 2, e como nós estamos estudando a respeito de estudar a profecia, os salmos que nós vamos ver aqui hoje vão estar levando a essa reflexão, trazendo mais informações em relação a este tema. Na semana passada, nós já estudamos alguns salmos, mas eles estavam um pouco mais focados na parte relacionada ao povo mesmo. E estes 4 salmos específicos que vamos falar hoje, eles nos chamam a atenção para o próprio Deus. Então, gostaria que, antes de nós falarmos dos salmos em si, vocês colocassem um pouquinho, contextualizassem para que as pessoas que estão nos acompanhando ou que não assistiram o vídeo anterior, mas dá tempo de pausar e voltar a assistir o anterior, mas que eles possam também se inteirar do que nós estamos conversando aqui. Bom, em primeiro lugar, eu fico muito feliz porque meu livro predileto na Bíblia é o livro Daniel e Apocalipse. Depois destes, é exatamente os Salmos. E a gente vê o vínculo, é o que a lição traz numa temática profética, como os salmos estão conectados. Porque quando nós falamos de profecia, nós normalmente pensamos assim, em bestas, em acontecimentos do fim, e é verdade, tudo isso é abordado nas profecias. Mas as profecias também falam de tribulação, de lutas, de desafios, de problemas, de conflito entre o bem e o mal, e isso está recheado no livro dos Salmos. Então tem tudo a ver os Salmos com os desafios do ser humano e aquilo que Deus está preparando para cada um de nós. Não há tribulação que seja pesada diante do que Deus está preparando para a gente e nós vamos desfrutar muito em breve. Amém. Nós vemos que esses salmos, o pastor citou de tribulações, eles trazem conforto e um preparo para que nós possamos caminhar durante esse período que aguardamos a volta de Jesus e que com certeza passaremos por dificuldades, tribulações aqui. E da mesma forma, os salmistas naquela época, eles colocavam, eles ansiavam e proclamavam essa mensagem de esperança
diante das situações que eles enfrentavam também. O primeiro salmo que nós vamos falar é o Salmo 46, né? E a frase marcante aí desse salmo é esse socorro bem presente nas tribulações, né? Pastor, conta pra gente um pouquinho mais a respeito do salmo e como que depois isso vai ser aplicado em relação às profecias também. A lição abre a abertura desse salmo fazendo uma comparação com o livro de Hebreus. O livro de Hebreus, ele traz comparações de algo bom com algo melhor. Né? Os sacrifícios que eles faziam eram bons, mas o que Jesus fez foi melhor. O santuário que eles tinham era bom, mas o santuário que está no céu é melhor. Aí o Salmo 46, ele tem também um tipo de comparação, um pouquinho diferente destas comparações. Ele não apresenta algo bom e algo melhor. Ele apresenta algo ruim e algo totalmente melhor. E o Salmo 46, ele vem trazendo especiais situações que têm a ver com o nosso preparo para nos encontrarmos aí no final com o Senhor. Ele aborda esse tema de forma diferente, contrastando um mundo em rebelião e as terríveis consequências disso com as promessas que nós temos para o fim, aquilo que Deus planejou para nós. Então, nós podemos ter a certeza da presença de Deus ali, né, de como Ele controla todas as coisas e nos dá essa parte que nós temos que ter essa certeza, essa confiança daquilo que ainda está preparado de melhor para nós. Que promessas, que esperanças a gente pode encontrar ali, pastor? Vejam, hoje é difícil até descrever quantos desafios, tribulações nós enfrentamos. Todo mundo tem as suas lutas, mas a palavra de Deus diz que elas não vão durar para sempre. Tudo isso vai passar. Amém. E nós não vamos ter mais as lutas das enfermidades, não vamos ter mais a luta da depressão, da ansiedade, da perda de queridos, porque Cristo estará conosco, todas as coisas serão renovadas. Essa é a promessa de Deus, de que nós podemos ter esperança, porque os males cessarão. E este é o propósito também das profecias, é o que o Salmo nos traz. E parece que esse Salmo é um excesso assim de tanta frase bonita. A gente lê todo o Salmo. Tem alguns salmos que a gente lê e algumas frases chamam mais atenção, outras não. Esse aqui está repleto de frases. Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Deus ajudará desde o romper da manhã. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então vejam que é um salmo que carrega nas frases de esperança, do início ao fim, mostrando o cuidado de Deus conosco. Então, se você que está aí assistindo, está passando por um momento difícil, não se sente digno de tudo que tem pela frente, se apegue a isso. Os salmos estão aí para que você possa ter a certeza que Deus é um Deus de amor, de esperança e que promete algo muito melhor, muito maior para nós. Não desista, mesmo que as coisas, as situações estejam bem complicadas. Este salmo também, aqui na própria lição, ele faz uma comparação com o livro de Jeremias e também remete ali a Apocalipse, uma vez que estamos falando das profecias. Como que essa esperança em meio à turbulência, que é o título da lição aqui da segunda-feira, como que ela está relacionada com tudo isso que nós estamos estudando? Nós vimos na parte anterior aqui falando da natureza, dos problemas, das aflições, mas aqui ela fala sobre o colapso dos reinos deste mundo. As lideranças que nós temos, desde que Daniel apresentou lá aqueles reinos nas profecias, nenhum deles dá para nós esperança, a não ser o reino de Deus que está por vir. E essa parte do Salmo aqui reflete a promessa de que no fim os anjos prometeram, Jesus voltaria naquele mesmo local específico, então ele vem abordando esse tema. É interessante que Jeremias coloca aí que o mundo vai voltar a ser o que foi antes da criação. Sem forma, vazio, sem presença de ninguém, até que se finde então o milênio.
E aí todas as coisas serão restauradas, novas. Os reinos deste mundo, como o pastor Maurício mencionou, fracassaram. Entra governo, entra nação, sai nação, no cenário do contexto do mundo, e não se resolve o problema da humanidade. Até que vem o reino de Cristo. Após esse período que esse mundo fica sem forma e vazio, desce a Nova Jerusalém, o reino de Deus é estabelecido, e todas essas tribulações, todo o sofrimento, todo o pecado chega ao fim. Aí vamos desfrutar da verdadeira paz, e este é o propósito da profecia, do Salmo, nos trazer essa esperança, e mais do que esperança, essa certeza de que tudo isso vai passar e veremos em paz. Graças a Deus por termos essa certeza, né? E essa em esperança. todo momento, Deus está no controle. Amém. Nós temos que ter certeza disso. Amém. Continuando e passando para o próximo salmo aqui que nós vamos comentar um pouquinho hoje, que é o Salmo 47. Assim como o Salmo 46, ele também foi escrito pelos filhos de Corá, então está relacionado com um cântico de louvor e de vitória, né? Aqui ele cita vitória ao Deus de Sião. E a relação deste outro salmo, Salmo 47, do lugar que nós ocuparemos em relação ao reino de Cristo, à volta de Jesus também? Esse salmo, ele também fala do futuro, mas ele deixa para nós assim de forma resumida, olha, tem problema, tem dificuldade, tem aflição, mas vai dar certo. Amém. O Senhor está no controle, vai dar certo. A despeito da audácia do inimigo em se apresentar diante de Deus como representante desse planeta, como que tendo recebido a posse, e ele foi ao céu em reunião representando aqui. Mas isso tem um tempo, né? Vai chegar o momento em que ele será totalmente derrotado. Já foi, mas será claramente para todos nós, e o Senhor triunfará, e todo o universo vai ver isso de forma muito clara. Amém. O pastor mencionou a questão de liderar a terra, né, do pé, porque na antiguidade isso tinha um significado, né, pastor? Explica um pouquinho para a gente essa questão do porquê que Satanás achava que ele era o proprietário da terra. Quando Adão e Eva, que receberam a liderança do nosso mundo, sucumbiram ao pecado, então Lúcifer se viu como o dono da terra, como representante. O texto na lição aí que fala de Jó, dá a entender uma assembleia, né, onde representantes dos mundos estavam na presença de Deus, e Lúcifer apareceu como que se achando representando o nosso planeta, porque o ser humano havia pecado. E se ele julgou que por um período teria domínio, esse domínio cessou quando Cristo Jesus mostrou que o ser humano não precisava ter pecado, assumiu o nosso lugar e venceu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia. Então, é onde o Salmo nos traz a esperança. Em breve nós receberemos nossa herança. Amém. Se Satanás usurpou, ele foi derrotado e pertence a Cristo Jesus e será a herança daqueles que confiam em Cristo Jesus. Há mais uma menção aqui ainda nessa lição a respeito de pisar na terra, né? E aí nós vemos o outro lado, né? De quando Cristo voltar, ele não pisará na terra. Como que a gente pode compreender? Depois de morto e ressuscitado, ele subiu aos céus e os anjos fizeram a promessa ali do Monte das Oliveiras, onde eles estavam. E esse mesmo Jesus vai voltar. E a profecia bíblica é que a nova Jerusalém descerá sobre este local, preparado para recebê-la. E Jesus e os salvos estarão na cidade, eles estarão dentro da nova Jerusalém. Então, esta promessa é clara e conclui o plano da redenção. Amém. Nós possamos nos preparar, né, para quando esse dia acontecer, estarmos juntos dentro aí da cidade. Vamos seguindo aqui, o nosso tempo também vai caminhando, temos ainda mais 2 salmos. O Salmo 75, ele traz algumas alusões aqui a respeito do vinho e do sangue, e ele traz algumas imagens dos atos de Deus, fala sobre terra tremendo, cálice cheio de vinho, fala sobre chifres. Como que a gente pode entender este outro salmo, Salmo 75, que também é um cântico, mas que traz esses símbolos, essas alusões
relacionadas também à volta de Jesus. Esse salmo ele é muito bonito, ele traz até alguns paralelos com o Cântico de Ana e apresenta Deus como o justo juiz. Ele vai julgar e ele vai corrigir as coisas. Então, no juízo, Deus exaltará seu povo. Ele fará separação entre os justos e os ímpios. Vai revelar o verdadeiro caráter de Deus. E como diz aí na lição, e já mencionamos no dia anterior, no juízo que Deus vai corrigir essa apropriação indevida de poder que ocorreu nesse mundo caído de Satanás. A vitória foi alcançada na cruz do Calvário, mas por ocasião do juízo final, então será permanentemente corrigido. E o Salmo traz essa esperança, apresentando Deus que vai fazer toda essa separação e o juízo vai definir e vindicar os justos. Nós normalmente temos medo quando se fala de juízo, muitos têm medo, mas nós não precisamos temer, porque é o juízo que vai consertar tudo, que vai vindicar tudo, que vai dar a herança final nos méritos de Cristo para o povo do Senhor. Amém. É interessante que alguns teólogos mostram que este salmo foi usado durante uma guerra, uma parte histórica do povo de Israel. Um rei, o rei da Assíria, Senaqueribe, estava por invadir a cidade e o povo de Deus estava ali dentro. E ele afrontou, ele humilhou, ele desafiou e o povo confiou no Senhor. E de maneira miraculosa, Deus enviou anjos que derrotaram o exército de Senaqueribe. Então, esse salmo, ele fala da vitória de Deus, né? Existem provações, dificuldades e muitas, mas Deus, ele há de conceder vitória ao seu povo, compensa confiar nele. Este salmo dá essa certeza para nós. Amém. Que, mais uma vez, com mais um salmo, né? Naqueles momentos de dificuldade, quando as coisas não estiverem acontecendo da forma que nós gostaríamos, embora nem sempre o que gostaríamos é o correto, né? Mas que nós possamos sempre ter a certeza de que temos essa esperança. E um detalhe ainda, no finalzinho dessa parte da lição, a gente vê hoje situações que se tornam grandes no nosso contexto de mundo, de coisas erradas que são enaltecidas como certas. Temas que eram até vergonhosos de se tratar, hoje são colocados com elogios aí para todos. Deus vai colocar fim ao mal e compensa seguir o que Deus pede de nós. E não irmos na onda do que todo mundo está fazendo, porque hoje isso é aceito. O que é certo para Deus é certo. O que é errado para Deus sempre será errado. Isso é de suma importância, a despeito da lição não colocar nessas palavras, isso que o pastor Maurício acabou de destacar, mostra que nós vivemos numa época de relativismo, onde tudo, eu acho que isso não tem problema, você pensa dessa forma, eu penso dessa e está tudo certo, e as coisas não são assim. Existem absolutos e pode parecer que está tudo desabando, mas Deus continua no controle. Amém. E em breve tudo isso será corrigido. E o que é correto vai ser separado do que é errado. O justo vai ser separado do ímpio. Por isso é importante entendermos e submetermos a nossa vida a Deus e a sua palavra. Amém. E o último salmo que nós temos aqui, ele é o mais curto dos 4 que a gente viu, então acho que consigo lê-lo aqui. O tema dele é As Nações Rendem Graças, né? E a lição faz alusão para que se conheça a tua salvação. Diz o seguinte: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louve-te os povos, ó Deus, louve-te os povos todos. Alegrem-se, exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos Deus, e todos os confins da terra o temerão. Como que nós podemos entender este hino de louvor, né? Mais um salmo de louvor, o papel do povo de Deus relacionado com Apocalipse. Aqui a lição cita especialmente Apocalipse 14, dos versículos 6 a 12.
Esse salmo, ele é um salmo que nos convida a sermos luz, a transmitirmos a luz de Deus em nossa vida. E a gente vê várias referências bíblicas nos convidando para fazer a diferença onde nós estivermos, seguindo a orientação do Senhor. Deus nos chama a refletir a sua luz para o resto do mundo. E, infelizmente, muitos naquela época, que eram chamados povo do Senhor, falharam em refletir a sua luz. E isso acontece conosco hoje. Nós temos que tomar esse cuidado. Eu estou sendo reflexo da luz de Deus em minha vida, na vida daqueles que me cercam? Eu estou fazendo a diferença de forma positiva? Este salmo nos convida, de certa forma, a sermos estes representantes iluminando onde estivermos. Esse salmo é um hino missionário, que ele é construído com base na bênção que nós vemos lá em Números, né? E em que nós somos convidados a iluminarmos o mundo. Então, ao mesmo tempo em que todas as nações são convidadas a adorarem a Deus, a virem a Ele, e Deus usa os seus instrumentos para que as demais nações sejam convidadas. Aqui o Salmo mostra que Deus preparou tudo para que um dia possamos estar novamente face a face com Ele. E mesmo antes desse dia chegar, para que Ele possa nos iluminar para sermos bênção aqui neste mundo, convidando as nações para adorá-lo. Ele coloca aqui no finzinho da lição da quinta-feira uma comparação com viajantes, né? Estamos na sala de embarque especial e às vezes a gente está na sala VIP, mas sabe que outros estão em outros lugares ali e nós podemos, segundo a comparação que ele faz aqui com o Salmo, convidar a todos para fazer parte dessa sala VIP também. Estamos aguardando a volta de Cristo, mas não nos contentemos em só ficar aguardando, mas trazendo outros para estarmos junto conosco, nos preparando para que quando o nosso voo chegar, possamos todos juntos estarmos com Cristo. Estamos já então caminhando para o final, encerrando aqui a lição a respeito dos Salmos. Gostaria que o pastor Maurício colocasse as suas considerações finais, fizesse aqui convite para aqueles que nos seguem também estar conosco e caminhando ao lado de Cristo. Ok. É bonito vermos através dos Salmos mensagens tão especiais para nós. A lição termina mencionando que Deus nos convida a sermos testemunhas. Ele não nos deixa sozinhos nisso. Ele trabalha na conversão. O Espírito Santo, Deus, mas nós podemos ajudar levando a mensagem, espalhando a semente, plantando a semente, e Ele é que vai fazer germinar. Então, a lição deixa claro aqui, Ele não nos deixou sozinhos. Então, vamos contar com a presença dEle na nossa vida e, enquanto pudermos, vamos ser testemunhas do amor de Deus, da sua bondade e de que em breve Ele volta para nos levar para morar com Ele. Amém. Pastor Aguinaldo também, suas colocações? O pastor Maurício destacou aí como Deus conduz tudo, né? E nós jamais ficamos sozinhos. E eu quero concluir destacando o que aparece no finalzinho do último salmo que nós estudamos, o 67. Diz assim, a terra deu o seu fruto. Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Ele derrama sobre nós suas bênçãos. Agora o verso 7 é de suma importância. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Então, as bênçãos de Deus sobre minha vida, sobre a sua vida, é para glorificar a Deus. E todos que vivem ao nosso redor possam temer e se entregar a Cristo Jesus. Lembre-se disso. As bênçãos não são para o nosso prazer, para desfrutarmos, ou sentimos que nossa vida é aqui. As bênçãos são para nos levar para próximos de Deus e levar aqueles que estão ao nosso redor para próximos de Deus. Então, toda vez que Deus abençoar a sua vida, toda vez que você ver as bênçãos de Deus, jamais se esqueça, você é um canal para que essas bênçãos também abençoem outros a conhecer Cristo Jesus. Deixe Ele te usar, como eu quero deixar que Ele também me use, para que sejamos bênção e o mundo possa conhecer o nosso Senhor e Salvador e se preparar para viver com Ele por toda a eternidade. Deus te abençoe. Amém. Pastor Aguinaldo, pode orar, por favor? Sim. Vamos orar? Maravilhoso Deus que nos altos céus habita, graças te rendemos, Senhor, pelo teu cuidado, pelo teu amor. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra nos enche de alegria
e mostre que em meio às lutas, às tribulações, nós não precisamos temer, porque em breve estaremos face a face contigo. Até lá, Senhor, que possamos sempre enxergar as tuas bênçãos e que as tuas bênçãos em nossas vidas possam transbordar para aqueles que estão ao nosso redor e nós e aqueles que nos rodeiam possamos nos preparar para estarmos contigo por toda a eternidade. É o que te pedimos por Jesus. Amém. Senhor. Amém. Muito obrigada, pastor Aguinaldo. Muito obrigado, pastor Maurício. Foi um prazer tê-los aqui conosco. Muito obrigada a você também que nos acompanhou até aqui. Nós não tivemos tempo de ler todos os salmos que comentamos, mas que aí na sua casa você possa ler cada um deles calmamente, em atitude de reverência, pedindo a sabedoria do Espírito Santo e possa aceitar o chamado que eles fazem de ser luz e de ser missionários aqui enquanto aguardamos a volta de Cristo. Nos vemos no próximo programa.